noite, boa noite, boa noite! Estamos felizes, viu, por você estar aqui conosco hoje. A gente sempre reitera, né, o nosso compromisso com a causa de Deus, o nosso compromisso com a igreja, o nosso compromisso com a obra do Senhor, porque aqui nós fomos chamados para um trabalho, né? Eu sempre digo assim: uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, ela tem que estar sempre na obra do Senhor. Minha prioridade é ir para o céu. Quando a nossa prioridade é ir para o céu, a gente tem que priorizar as coisas de Deus. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, a gente vai estar sempre constante na sua casa de oração. Amém? Eu gostaria de ler 2 textos para a gente começar uma breve reflexão, né? A gente hoje não estamos em um número adequado, então vamos para uma breve reflexão. O primeiro texto de hoje, essa noite, eu gostaria que todo mundo pegasse a Bíblia, porque através da Bíblia Deus fala conosco, né? Deus fala conosco através da Bíblia. O primeiro texto que a gente vai ler é Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos lá, todo mundo aí com a Bíblia, maratonando. Efésios 5, 18. Vitória já achou, já disse amém. Quem mais diz amém? Efésios capítulo 5, verso 18. Eu acho que é o 18 até o 21. Ok? Amém? Todos acharam? Ainda não, vamos esperar. Efésios capítulo 5. Amém? Amém, olha aí, amém para a Bruna, amém para a Bianca, amém para todo mundo, né? Vamos orar antes da gente ler. Segura aí, quando vocês acharem. Aí vocês não fecham a Bíblia, tá certo? E a gente vai orar pedindo a iluminação do Espírito de Deus. 5 é o grande, 18 é o pequeno, tá certo? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido e bondoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa de oração, e queremos, ó Pai, ter um encontro contigo. Usa, Senhor Deus, a tua palavra mais uma vez, inspirada, para que possa falar ao nosso coração, ao nosso entendimento. Nos abençoe, hoje e sempre, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Efésios 5, capítulo 18, diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Em algumas palavras diz: mas fique cheio do Espírito Santo. Irmãos, igreja que quer crescer, ela tem que buscar o quê? O Espírito Santo de Deus. Na última vez que a irmã esteve aqui, o pessoal do monte, né, a irmã disse: irmãos, priorize pregações que falem sobre o Espírito Santo, porque a igreja nos últimos tempos está precisando buscar quem? O Espírito Santo, né? Então ele diz assim, o apóstolo Paulo diz lá no livro de Efésios: vocês têm que estar cheios daquilo que é bom para você. O vinho era escarnecedor, era proibido e é proibido, mas ele diz: mas não enchei do Espírito Santo, porque quando você enche do Espírito Santo, você vai caminhar com quem? Com Cristo.
Irmão Givanildo, como é que eu fico cheio do Espírito Santo? Como é que eu faço para ficar cheio do Espírito Santo? Ele diz aqui, no verso 19, ele ensina tudo. O apóstolo Paulo diz mesmo: falando entre vós com o quê? Com salmos, entoando, e o quê? Louvando, de quê? De coração ao Senhor, com hinos, com cânticos, o quê? Espirituais, né? Cânticos da igreja, dando sempre o quê? Graça. Você acha que Deus quer um cristão que só faz reclamar da vida? Não. Deus quer um cristão que seja sempre o quê? Grato a Ele pela vida, por tudo. Aí ele continua, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vem o verso 21 para fechar com chave de ouro. Nesse primeiro texto diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de quem? De Cristo. Olha aí que coisa linda. Ele diz: além de você estar entoando salmos, além de você estar com cânticos espirituais, você tem que estar sempre dando graça ao Senhor. Mas além de você estar dando graça ao Senhor, você tem que estar o quê? Sujeitando uns aos outros. Irmãos, isso aqui a gente está falando em uma época em que a igreja estava cheia do Espírito Santo, em que o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Éfeso. A gente viu no estudo do Apocalipse que era a igreja dos apóstolos, era a igreja que mais crescia. Irmãos, como igreja, olha aqui para o tio, como igreja temos que estar fazendo essas coisas, sujeitamos em amor, sempre louvando, sempre tentando um canto no coração, né? É um dos votos do livravador, né? Canto no coração, sempre dando graça e sempre agradecendo a Deus por tudo. Aí vem o outro verso da noite, Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses, logo depois é o próximo verso, é o próximo livro. Filipenses capítulo 3, verso 8. Você vai um pouquinho para frente do chanteagem. Filipenses 3, 8. Muito bem, está fácil de achar, né? Aí começa assim. Amém? Todos acharam? Vamos ler juntos. Depois de Efésios, Filipenses. Aí, Efésios capítulo 3, verso 8 a 11. Podemos ler juntos? Filipenses 3, verso 8 até o 11. Veja como Deus quer que sua igreja fique cheia do Espírito Santo, né? E cheia do Espírito Santo com salmo, com gratidão, sempre. Mas aí vem no verso no Filipenses 3,8, diz assim, ó. O apóstolo Paulo também diz à igreja de Filipe: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha para aí. Aí Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero refúgio para ganhar Cristo. Vou dar uma paradinha aqui, viu, para dar um comentário aqui. Ele diz assim, ó: considero tudo lixo. Em algumas versões de refúgio, ele diz assim: tudo que eu perdi na minha vida. Você pensa aí, o que você já perdeu até hoje, ou o que você deixou de ganhar até hoje. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que eu perdi para ganhar Cristo era lixo, não servia para mim. Ele diz assim, ele diz assim: deveras, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele diz: depois que eu conheci Cristo,
nada mais faz sentido para a minha vida. Ah, Givanildo, e aquelas coisas que você perdeu por causa do Evangelho? Paulo diz, não interessa mais. Para mim tudo era lixo. Aí a gente continua no verso 9, diz assim, ó. E se acharam nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante já a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, buscando na fé, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confiando-me com ele na sua morte. Interessante que ele diz assim, tudo eu considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Aí ele diz no final, porque toda experiência que a gente tem como perda ou como provação, mas ele diz que continua por causa da ressurreição. Irmão, a promessa de Cristo para a nossa vida é de ressurreição. O que você perdeu, o que você perdeu toda a sua vida, o apóstolo Paulo dizia, o apóstolo Paulo era um homem que tinha uma grande carreira militar, tinha muito a ganhar perante a sociedade, mas ele diz, o que eu perdi para conhecer a Cristo era lixo. Tem um hino no Inário, né, que eu gosto muito, e da Inária Adventista, né, e ele foi, o hino, vou contar-vos o que penso do meu mestre, né? Foi escrito pelo pastor Charles Frederico Eigley. O pastor Charles Frederico Eigley era um pastor americano, e era um pastor que desde o princípio da sua vida ele foi chamado para ser evangelista. E ele, por ser evangelista, ele visitava muitos orfanatos, ele visitava muitos hospitais, ele visitava muito asilo, ele ia de uma cidade para outra só para levar o evangelho. Era tudo que ele queria, ele se sentia bem assim, irmãos. E esse hino foi escrito em 1871, no século 17. Porém, o meio de transporte naquela época era o cavalo. Ele montava no cavalo e ele saía fazendo um trabalho missionário. Era casado, tinha uma filhinha pequena, mas um dia esse pastor chegou em casa e ele encontrou um bilhete. E o bilhete dizia assim: a esposa deixou um bilhete dizendo, essa não é a vida que eu quero para mim. A esposa dele pegou a criancinha pequena e foi embora. E nunca mais voltou. O Eigley ficou muito triste, ficou muito abatido. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha recebido o chamado de Deus para ser evangelista, para levar o evangelho. E o pastor Eigley, ele passava um dia fazendo um trabalho missionário e ele ficava muito feliz, mas quando chegava em casa e a casa estava vazia, ele ficava muito triste. A história conta que ele envelheceu no trabalho missionário e morreu no trabalho missionário. A sua filhinha, que era pequenininha, chegou a ficar uma mulher grande, mas quando ela foi procurar o pai, teve coragem, tomou coragem para procurar o pai, ele já tinha morrido. A história conta que esse pastor, nas horas vagas que ele fazia o trabalho missionário, ele escrevia hinos. E o pastor Frederico, ele escreveu mais de 100 hinos, irmãos. E um desses 100 hinos veio para o nosso inário, chamado Vou contar-vos o que penso de meu mestre. Eu queria, Kézia, tem como colocar aí um trechozinho só para a gente cantar a primeira estrofe e o refrão desse hino? E a gente vai cantar junto, e aí a gente vai finalizar quando eu for para o livro de Atos. Mas eu queria que vocês ficassem com essa frase na cabeça. Vamos cantar junto aqui, ó. A gente vai cantar só uma estrofe e o refrão, tá certo? E vocês imaginem que esse foi o hino que ele escreveu, vou contar-vos o que penso do meu mestre.
ele escreveu esse hino justamente quando ele foi abandonado por sua esposa e sua filha. E ele ficou muito, foi um dia de muita tristeza. No dia seguinte, ele escreveu esse hino. A gente vai cantar só um trecho, uma estrofe e um refrão. E vocês imaginando o pastor ele escrevendo esse hino. É o 28 o número, né? É esse mesmo que pensa meu mestre. Vou contar-vos o que penso de meu mestre. É extraordinário antigo. Foi 28, foi o número dele? Esse vai ser o hino final. Olha a frase. Vou contar-vos o que eu penso do meu mestre. Como dele recebi a luz da paz. Ele mudou o meu viver completamente. Só Jesus, a minha alma, satisfaz. Segura essa frase aí, não esqueçam dela, tá certo? E agora a gente vai para o livro de Atos. Livro de Atos, voltando um pouquinho, ok? Voltando bastante. Isso, antes de Romanos, tem o livro de Atos. Irmãos, o livro de Atos, ele é um livro muito importante. Foi escrito pelo apóstolo Lucas. O livro de Atos, pelos antigos teólogos, eles eram chamados de Atos do Espírito Santo, né? Por quê? Porque não foram os apóstolos que fizeram aquela obra. Foram os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo. E aí, eu dou um conselho para a igreja. Se vocês puderem, a gente está aí no começo do mês, hoje é dia 2, né? Hoje é dia 2 de junho. O livro de Atos tem 28 capítulos. Se você quiser fazer um estudo sobre o livro de Atos, todos os dias lê um capítulo. Leia todo dia um capítulo, e quando for no final de junho, você tem lido o livro de Atos. E acreditem, é uma grande experiência com o Espírito Santo que você vai ter com os primeiros irmãos da igreja. É fascinante o livro de Atos, eu gosto muito. Amém, amém. E o livro de Atos é tão emblemático, veja só. Eu vou começar a fazer primeiro um resumo antes da gente começar a ler. Veja só. Primeiro, Atos capítulo 1, não precisa ler. É uma introdução do livro de Atos. O livro de Atos capítulo 1 fala sobre a ascensão de Cristo, né? Quando Cristo terminou de falar com os apóstolos, ele subiu ao céu. Também no livro de Atos capítulo 1, Jesus faz a promessa. A promessa fica em casa. Passem 10 dias em oração, aleluia. Eles foram para uma casa, irmão, e passaram 10 dias de oração. Não é à toa que a igreja do Senhor, ela todos os anos faz uns 10 dias de oração, né? No livro de Atos, eles trancaram no quarto, passaram 10 dias de oração, clamando pelo Espírito Santo, irmão, clamando pela promessa.
E essa promessa veio aonde? Em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o famoso capítulo do dom de línguas, né? O dia do Pentecostes. Era uma festa que tem até hoje em Israel. E que naquela festa vem pessoas de várias nacionalidades. Ali se levanta Pedro e Pedro começa a pregar na sua língua materna. Pedro era hebreu, ele falava grego, hebraico e aramaico. E ele pregou na língua dele e todas as pessoas daquela nação o quê? Entenderam. É como se vocês estivessem aqui sido de várias nações e eu falando português e vocês entendendo. Foi o dom de línguas. O que infelizmente muitas pessoas e outras denominações não entendem direito esse fenômeno, esse dom que Deus derramou e pensa que é uma língua estranha, é uma língua que ninguém entende, é uma língua que o cara começa a gritar. E Atos não fala disso. Se você for estudar Atos 2 com o Espírito Santo, com o Espírito de sabedoria, pedindo a Deus sabedoria, você vai ver. E ali foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos. E eles falavam e pregaram. Aí a gente vem para Atos capítulo 3, né? Atos capítulo 3, vem Pedro e Pedro e João foram para o templo com o intuito de orar. E quando eles chegaram lá no templo, tinha um coxo. E o coxo foi pedir esmola para Pedro. E Pedro diz aquela frase famosa: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho te dou. Levanta e seja curado. E naquele mesmo instante, aquele coxo foi o quê? Foi curado. No capítulo 4 de Atos, por conta dessa cura, Pedro e João foram perseguidos e foram levados aos sinédrios. E aqui no livro 4, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 8, diz assim uma frase que eu acho muito interessante. Vamos ver Atos 4, 8. Eu acho essa frase sem igual. Atos 4, 8. Vamos ver? Todos acharam? Amém? Então Pedro, o quê? Vocês entendem, irmão? Como é que eles estavam? Vocês entendem a nossa necessidade como igreja, como irmãos? Você entende que muitas vezes temos problemas na igreja e na nossa vida porque a gente não está buscando o Espírito Santo? Esse Pedro aqui foi o mesmo Pedro, sabe o que ele fez? Que traiu Jesus. Foi o mesmo Pedro que puxou a sua espada e torou a orelha do soldado Malco. Foi o mesmo Pedro que era intemperante, que era bravo, que era cabeça quente. Assim como João era João, filho do próprio Pedro, era intemperante demais, muito bravo. Eles eram pessoas brutas, eles eram pescadores, eles não sabiam nem ler direito. Mas aqui em Atos capítulo 4, verso 8, a gente diz: mas Pedro, cheio do Espírito Santo. Não é lindo isso, irmão? Isso é lindo. Eles foram perseguidos, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Oxalá Deus, você e eu, irmão, se buscarmos, seremos cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, é o capítulo que fala de Ananias e Safira. Eles mentiram para o Espírito Santo, foram fulminados. No capítulo 5 também se levanta um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um fariseu e ele era um dos chefes do sinédrio. Ele se levantou-se e ele disse assim: por que vocês estão tão preocupados com esses homens? Eles queriam prender e matar o Pedro e João, Pedro e Lucas. E aí Gamaliel fala assim: há um tempo atrás apareceu um líder religioso, uma facção dessa, uma seita dessa, um tal de Teuda, e ele foi morto. Ele tinha 400 seguidores, e de repente, quando ele foi morto, os seguidores dele o quê? Desapareceu. Depois apareceu outro líder religioso desse,
chamado Judas, o Galileu, também tinha um lugar de seguidor dele, mas quando ele morreu, o Senhor, eu estou preocupado com esse. Se o líder dele já morreu, o tal do Cristo, eu sabia que Cristo estava morto, tinha ressuscitado. Aí ele diz assim: solte ele, porque se for de Deus, prospera. Se não for de Deus, assim como as outras, ele também vão se acabar. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, porque até hoje o cristianismo continua firme e forte em pé. E se eu e você está aqui hoje, foi porque o Espírito Santo usou esses apóstolos para que a mensagem chegasse até cada um de nós. Eu não vou me alongar muito, porque a mensagem se alonga um pouquinho. Eu vou encerrar com a última ilustração, aliás, com o término da história que eu falei. Lembra que eu falei do pastor Charles Frederico Weigler, em 1871, que escreveu o hino do nosso cenário? A história conta que assim que ele escreveu esse hino, lembra do hino que ele cantou? Sempre cuidará. Ele foi para um presídio, e assim ele pregava muito em presídio. Ele chegou para um desses presos e cantou essa música. E o preso ficou com raiva dele. Sabe o que o preso fez, irmãos? Se levantou e deu um soco no pastor. O pastor caiu no chão. E o preso, ele disse que quando deu aquele soco, ele foi para cima. Ele olhou a face do pastor, era uma face diferente, um semblante diferente. E ele ficou assim, aí voltou. O pastor Charles Frederico Weigler se levantou, foi assim, não ligando para nada, não teve raiva, não quis revidar. Né, irmão? Às vezes a gente quer revidar as coisas, né? O cara olhou mal para a gente quer revidar. Ele estava cheio de Espírito Santo, irmão. Ele foi para sua casa no Espírito. No outro dia, aquele preso mandou chamar o pastor, porque ele ficou admirado com o semblante daquele pastor. Ele não dormiu naquela noite pensando naquele pastor. E o pastor foi lá. E ele disse: sente aqui. Sentou ao lado do pastor e disse: eu quero que você fale mais sobre esse Jesus, porque eu percebi que eu preciso desse Jesus. A Bíblia conta aqui, a história conta que naquele dia o pastor falou o dia todo sobre Cristo para ele, porque no outro dia ele seria morto, ele era um preso, condenado à cadeira elétrica lá nos Estados Unidos, e ainda tem hoje essa morte com cadeira elétrica. E no outro dia, quando ele foi morrer, alguém perguntou para ele: você tem a sua última palavra para dizer? E ele disse: eu tenho. Diga as suas últimas palavras antes do senhor morrer. E ele disse: vou dizer. Aí diga, ele disse: vou contar-vos o que eu penso no meu mestre. Como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou o meu viver completamente. Só Jesus, a minha alma, satisfaz. A gente vai encerrar esse hino. A gente vai encerrar esse culto com esse hino. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus transforme o meu e o seu coração, a minha e a sua vida, para que a gente possa ser como esses homens. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia conta que ele foi morto, apedrejado, mas quando ele olhou, ele teve uma visão do céu. Ele viu Jesus em pé.